Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Banco Master. O Banco Master estava numa situação muito curiosa, eu falei para vocês alguns dias atrás, porque ele tinha uma oferta de compra do BTG Pactual por R$ 1. R$ 1, porque quer dizer que tem muita dívida, né? No final das contas não vale nada o banco. E, no entanto, estava sendo comprado pelo BRB, um banco público de Brasília, por R$ 2 bilhões. Ou seja, alguma coisa muito estranha nessa história, né? Não está fechando essas pontas aí, essa conta toda está bem estranha. E agora a gente tem mais algumas informações sobre o caso que basicamente dão a entender que o Banco Master está quebrado. Completamente quebrado, não tem como pagar os investidores até o final do ano. Só tem metade do dinheiro que poderia pagar e mesmo assim parte desse dinheiro está em forma ilíquida, são pré-precatórios. Pré-precatórios são ações judiciais que ainda não foram decididas em última instância e que, portanto, não tem como você saber se vai ser decidida do jeito que a pessoa espera, né? E, no entanto, o banco comprou o direito dessas ações, ou seja, seria uma situação calamitosa. Não é à toa que o Vorcaro, que é muito ligado à área política lá em Brasília, está tentando empurrar essa bomba para o governo, né? Empurrar essa bomba para o governo, entenda, para todos nós, né? Eu espero que o pessoal lá do governo do Distrito Federal não feche esse negócio, né? O Ibanez Rocha é o cara que está comandando o Distrito Federal. O BRB é o Banco Regional de Brasília, pertence ao governo do Distrito Federal. Ele vai estar comprando dívida no final das contas, vai estar comprando dor de cabeça. Mas a situação é pior ainda, porque o pessoal está fazendo uma reunião hoje, nesse dia de hoje, de sábado, lá no Banco Central, entre grandes bancos e o pessoal do Master, porque a situação é de insolvência, pelo que eles estão dizendo aqui. Vamos entender esse caso direitinho? Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Helder Carinhoso nas orgias de Utah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Banco Master, que antigamente chamava-se Banco Máxima, é um banco que sempre foi visto com desconfiança pelo pessoal, porque é um banco pequenininho, que oferecia rentabilidades absurdas, 140% do CDI, uma coisa assim que nenhum outro banco conseguia bater o Banco Master. Sempre teve esse risco, né, esse receio de que fosse um esquema Ponzi, né? O esquema Ponzi é diferente de esquema de pirâmide, são esquemas diferentes, ambos são fraudes, ambos quebram, ambos deixam todo mundo sem dinheiro, mas é um esquema diferente. O esquema Ponzi é aquele esquema que você pega dinheiro dos investidores, né, prometendo rendimentos altos, e aqueles investidores que saem, que tiram seu dinheiro, você paga com o dinheiro dos que estão entrando. Então você não tem rendimento. Enquanto está entrando mais gente no seu sistema do que está saindo, tá beleza, você tem dinheiro para pagar quem está saindo. No momento que sair mais gente do que entra, você quebra, porque não tem como pagar, o seu negócio de fato não tem rendimento, né? Esse nome de esquema Ponzi surgiu em homenagem ao Charles Ponzi, que é um cara que aplicou esse sistema lá nos Estados Unidos, no início do século XX. Ele dizia que ele pegava o dinheiro e investia em selos postais de guerra e que isso dava um lucro fantástico. No final das contas, descobriram que ele só comprou $6 de selos postais no negócio dele, ou seja, o lucro era, né, pegava de um e entregava para o outro. Enfim, eu não sei se é isso que o pessoal do Banco Master está fazendo. Eu não estou investigando, eu não tenho certeza disso, mas o fato é que o que diz a Cruzoé aqui é uma situação bastante crítica, né? Aqui, ó, eles oferecem o CDB com 140% do CDI. Ao ver um banco pequeno, o Banco Master, oferecendo taxas de retorno altamente rentáveis, os brasileiros naturalmente desconfiaram. Pô, peraí, coisas que são boas demais para ser verdade, geralmente é exatamente isso, é bom demais para ser verdade. Não é verdade, é mentira, né? Só que, para atrair clientes, o Banco Master argumentava em suas peças de propaganda que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, garantiria a devolução do dinheiro mesmo que o banco viesse a falir. Como o FGC garante até R$ 250 mil, o Banco Master pegou um monte de investidor pequeno. Olha, eu sei, para mim, R$ 250 mil é muito dinheiro, para você também é muito dinheiro. Mas no mundo dos investidores, R$ 250 mil é fichinha, é trocadinho, né? Mas um monte de gente que tem trocadinho investido por aí, investiu nesse fundo do Banco Master com essa ideia. Olha só, estou investindo R$ 250 mil, estou ganhando um bom dinheiro, 140% do CDI, aí se o banco quebrar? Se o banco quebrar, o fundo garantidor dos depósitos vai ressarcir isso daí.
O problema que o pessoal talvez não esteja atentado é o tamanho que isso tomou, tá? Porque o Fundo Garantidor de... como é que é o nome do negócio? Fundo Garantidor de Crédito, FGC. É uma empresa privada, que é mantida com contribuições de todos os bancos. E como uma empresa privada, ela pode quebrar também, tá? O fundo garantidor pode quebrar. E a verdade é que o tamanho da movimentação só do Banco Master já dá 50% desse fundo. E, de novo, esse fundo não é necessariamente todo líquido, ele pode ter parte líquida, pode ter parte aplicada. Então, assim, o pessoal que está nessa de que, não tem problema, eu tenho menos de 250 mil reais, vai ser garantido pelo fundo garantidor. E se o fundo garantidor quebrar? Como é que vai ser garantido isso? Porque isso não é governo não, tá? Fundo garantidor não é governo não. Se quebrar, quebrou, meu amigo, você fica sem. Então, no final das contas, esse pessoal tá muito tranquilo. Eu vi um monte de canal de investidor falando, não, eu tô tranquilo com o banco, mas fundo garantidor vai garantir, vai garantir. Meu amigo, 50% do fundo garantidor, ele garante Bradesco, Itaú, grandes bancos que tem milhares, milhões de pessoas, e garante o Banco Master, que é um banquinho desse tamanhozinho assim, com meia dúzia de... Não é meia dúzia, ele tem um monte de investidor também, mas... De qualquer forma, uma fração pequena dos investidores dos outros bancos, e só essa fração pequena está respondendo por 50% do fundo garantidor de crédito, ou seja, é uma situação catastrófica de fato. Assim, não estou dizendo que vai quebrar, não estou dizendo que vai acontecer. Aliás, nesse momento, como eu falei para vocês, está havendo uma reunião no Banco Central com o Banco Master, com outros bancos, mas a situação é como salvar o Banco Master, porque na situação atual é que vai dar merda, vai dar ruim esse negócio, né? Existe ainda uma reclamação de que o Nelson Tanuri, que é um grande industrial brasileiro, aí, um cara cheio de dinheiro aí, ele seria a figura por trás do Banco Master, né? O Banco Master, na época o Banco Máxima, era um banco relativamente pequeno, até que justamente quando o Nelson Tanuri levou um negócio de consignado do Nordeste para o Banco Master, aí que ele cresceu e não sei o que lá. Então o pessoal está dizendo que talvez ele seja a pessoa por trás. O Banco Master, na verdade, é só uma casquinha do Tanuri, né? De qualquer forma, é tudo ligado à política. Essa turma toda aqui é ligada à política. Para você ter uma ideia aqui, ó, Banco Master contratou a mulher do Alexandre de Moraes. O pessoal não perde tempo, meu amigo. É o que eu falo para você, aqui no Brasil é muito escroto isso. Lucro é privado. O cara ganhou dinheiro, é dele mesmo. Deu prejuízo? Ih, governo me socorre aqui. Típico empresário corporativista. Veja, eu não estou dizendo que todos os empresários brasileiros são assim. Eu sei que tem empresários brasileiros que não são assim. Eu fui empresário no Brasil sem ter costa quente no governo. O que eu estou dizendo é que sim, aqui no Brasil tem uma grande fração de empresários que é exatamente isso, meu amigo. É empresário com a ligação no governo. Isso não é empresariado, isso não é livre mercado, isso não é capitalismo. Isso daí é comunismo, é o pior tipo de comunismo possível, né? Enfim... E aí é o que está acontecendo aqui. Então, assim, e outra coisa que o pessoal que está nessa de que, não, vou deixar meu dinheiro lá no Banco Master, porque o fundo garantidor garante, estou tranquilo, não tem problema nenhum nisso daí, zerado, né? O que as pessoas não estão sabendo é o protocolo que é para você sacar esse dinheiro depois, que não é assim, o banco quebrou, toma aqui o seu dinheiro no dia... Não, não é assim não, amigo. Tem todo um processo judicial nessa história aí, tem todo um processo para você reaver o seu dinheiro. Você até pode reaver o seu dinheiro, se não quebrar o fundo garantidor, como eu falei. Mas você pode reaver o seu dinheiro, mas não vai ser uma coisa fácil de você reaver, não. Pode contar em alguns anos você sentadinho esperando o seu dinheiro. Enfim, o que está acontecendo é isso aqui. Usando o Fundo Garantidor de Crédito como argumento, o Banco Master atraiu milhões de brasileiros incautos vendendo esses títulos praticamente por meio da plataforma digital como a XP. A XP está envolvida nesse troço também, aparentemente só vendendo o título, então a XP não tem culpa nisso daí, o problema é o Banco Master no final das contas. É aí que a conta não fecha. As empresas que contraem dívida nos bancos a juros muito altos fazem isso porque não teriam como solicitar isso em outras instituições, ou seja, são empresas desesperadas e quebradas. O que eles estão dizendo aqui é que no final das contas, se você vê o balanço do Banco Master, ele tem dinheiro para pagar 50% das obrigações esse ano. E o resto? O resto, meu amigo, o resto ou vai para o fundo garantidor ou vão ter que achar uma solução, né? Enfim, está tendo nesse momento um encontro lá do caso Master lá no Banco Central com o Galípolo e mais um monte, Itaú, Bradesco, os grandes bancões lá, o BTG inclusive, e uma das ideias era que o BTG comprasse o Banco Master, né? Lembra aquela proposta que tinha de comprar por R$1? Porque o BTG sabe que é uma bomba isso daqui, né?
Só que, aqui ó, risco de precatórios é entrave em negociação pelo Banco Master. O BTG, lembra que o BTG tinha oferecido R$1 pelo Banco Master? Ele falou, não tá de pé mais essa proposta, não. R$1 é muito caro. O Banco Master está muito pior do que isso. Aqui, ó, o que ele está dizendo aqui é que no final das contas, aqui, ó, é o pôquer dos precatórios. O Banco Master aparentemente tem investido uma boa parte, 70% da carteira de ativos tem liquidez. O resto, segundo diz o Banco Master, tá? O resto está na forma de pré-precatórios. O que é um precatório? Precatório é quando você ganha uma ação do governo, o governo tem que te pagar uma grana, só que o governo não paga, o governo não tem dinheiro. Ele te dá um papelzinho dizendo, eu prometo pagar para você um dia. E aí, esse precatório, você entra numa fila, em algum momento você vai receber esse dinheiro. Quando que você vai receber esse dinheiro? Ninguém sabe. Aí existe um mercado de gente que compra precatório. É como se fosse um empréstimo. Você tem um precatório, você vai receber do governo, não sabe quanto. O cara te oferece, sei lá, 50% do valor daquilo ali para te dar o dinheiro agora. Você fala assim, pô, eu tenho 1 milhão para receber do governo, mas eu não sei quando é que eu vou receber esse dinheiro. Eu prefiro receber 500 mil agora, que eu sei que vai estar o dinheiro na minha conta, e não preciso ficar me preocupando mais com isso. E aí o banco pega o precatório para ele, e ele vai esperar o governo pagar, e quando o governo pagar, ele vai ter de volta 1 milhão que tinha ali de dívida, né? Então é muito comum esse tipo de coisa, vender precatórios. Mas o que ele está fazendo aqui não é isso. É pior do que isso. Ele está comprando pré-precatórios. O banco está comprando uma ação que ainda tem grau de recurso. Então quer dizer o quê? Você ganhou do governo o direito de receber uma grana, mas ainda cabe recurso. E o governo, vocês sabem, até por lei, ele é obrigado a recorrer até a última instância. Então, ainda pode levar anos até você ter o precatório. E quando você tiver o precatório, aí que você não sabe quando é que o governo vai pagar esse precatório. Então, o banco tem comprado isso aí. De novo, compra com lucro enorme, né? Vai pagar, sei lá, 70%, ou menos que isso, vai pagar 30% do valor original, 40% do valor original, eu não sei quanto é que pagam, tá? Mas vai pagar um valor pequenininho, porque né, você não sabe quando que você vai receber tudo. E nesse caso de pré-precatório, você não sabe nem se você vai receber. Por quê? Porque pode ser que no grau de recurso o STF, o STJ decidam que não tem direito não, o governo está certo, você está errado, não tem dívida nenhuma, acabou a dívida. E aí o banco se ferra, perdeu o pré-precatório, não tem o pré-precatório. Ou seja, é um negócio que pode se tornar um precatório um dia, e quando se tornar um precatório vai levar um tempão até ser compensado. Ou seja, resumindo, é um negócio arriscado pra caramba e não líquido. Se precisar do dinheiro agora, você não tem, tá lá com pré-precatório, vai fazer o que com aquilo? Enfim, então o BTG soltou uma nota dizendo negando ter feito uma due diligence. Ele está negando isso daqui, tá? O UOL está dizendo que o BTG recusou comprar o Banco Master por causa desses pré-precatórios. O BTG está dizendo que não tem nada a ver com isso e coisa e tal. E no meio dessa coisa toda, o seu Ibanez Rocha, o governador lá do Distrito Federal, está dizendo para o BRB comprar o Banco Master. Ô, meu amigo, compra não, cara. Quem vai acabar pagando vai ser a gente, né? Ou melhor, o pessoal de Brasília. Mas, de novo, esse tipo de dívida acaba ficando para o Brasil inteiro, no final das contas. Já está o Ministério Público do Distrito Federal apurando essa compra do Banco Master pelo BRB, porque, de novo, se fossem bancos privados, um banco privado comprando outro banco privado, pô, boa sorte, meu amigo, é isso daí, se quebrar, quebra os dois, não tem nada a ver com isso, né? Assim, para quem é sócio do banco é preocupante, coisa e tal, mas eu, pessoalmente, que não tenho nada a ver com isso, não tenho que me preocupar. No caso do BRB, eu tenho que me preocupar sim, porque o que vai acontecer com isso daqui? Se esse banco realmente for a bomba que eles estão dizendo que é, e de novo, eu não fiz due diligência nenhuma, eu não sei como é que está a situação do Banco Master, mas se for tão calamitosa como eles estão falando aqui, o que vai acontecer é que vai quebrar o BRB, e daí o governo vai ter que intervir para salvar o BRB, porque é um banco público, é um banco estatal, e aí, adivinha com que dinheiro que vão salvar o BRB? Com dinheiro do governo, ou seja, dinheiro nosso, impostos das pessoas. Mais uma vez o governo brasileiro tirando dinheiro de todos os pobres e dando para empresários ricos lá em Brasília, né? E disse também que chama muita atenção é a ostentação do Vorcaro. O cara comprou o Hotel Fazano em São Paulo e Belo Horizonte, uma mansão em Orlando de 37 milhões de dólares. Ou seja, enquanto estava tendo lucro, enquanto estava ganhando dinheiro, não, o lucro é dele. Agora que está o prejuízo, o Banco Central me socorre aqui, faz favor, não sei o que lá. Meu amigo, isso é Brasil. E qualquer problema que dê, é só chamar o Alexandre de Moraes, cara. É só chamar o Xandão, o dono do Brasil, que manda em tudo aqui no Brasil. Chama o Xandão que resolve, pronto, acabou, não tem que reclamar de nada. Essa é a situação que a gente tá. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.